chega a operação de busca e apreensão, eles estavam, a família Bolsonaro, na casa, pelo que eu entendi, e saíram um pouco antes. Isso é muito suspeito. Não há como a Polícia Federal, a Corregedoria da Polícia Federal, porque isso, obviamente, pode ter havido um vazamento, e se houve vazamento, foi de dentro da Polícia Federal. Então, a Corregedoria da Polícia Federal precisa investigar isso para verificar se houve vazamento e se houve quem vazou. E também se houve algum tipo de prejuízo às provas ali que foram objeto da busca e apreensão. Se for, caso seja constatado que houve vazamento, eu acho que o clã Bolsonaro está enrolado aí, vai ter problema mesmo. Porque aí o clã teria se aproveitado de uma informação ilícita para se evadir e pode ter sumido com documentos. Isso é motivo para prisão preventiva, hein? Isso configura motivo legítimo. Obstrução de justiça. Isso é um dos... Claro, não, é obstrução de justiça, é você sumir com provas, é você utilizar de informação indevida, né? Agora, é óbvio que não tem como ter vazado isso de outro lugar que não a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal deve ao país uma investigação interna, imediata, rápida, eficaz, eles sabem fazer isso quando querem, para identificar se houve vazamento e quem teria sido o autor. E daí investigar também se os beneficiários chegaram a assumir com alguma coisa ou a suspeita disso, né? E se houver qualquer suspeita disso, aí não tenho dúvida que todos ali têm que ser presos preventivamente. Eu acho até que... Eu sou um cara, não sei se você lembra, sou radicalmente contra a banalização da prisão preventiva no Brasil. Sim, eu sei. Fui contra aqui diversas vezes o uso indevido desse tipo de prisão. Inclusive, sou contra ainda a manutenção de boa parte desses que estão presos aí na Papuda, por causa do 8 de janeiro, presos preventivamente, não os condenados, né? E nem os que romperam com as regras da prisão domiciliar então estabelecida. Mas fora esses, eu acho que todos os outros deveriam ser soltos. Mas nesse caso, não. Nesse caso, é um dos raros casos em que é razoável e adequado prender. Estão falando de 30 mil pessoas monitoradas, né, geofisicamente e aparentemente de dados também. Isso é muito grave, né? A Gestapo, que foi constituída dentro do Estado brasileiro e que vulnerou a intimidade, informações íntimas de 30 mil pessoas da oposição, obviamente com função política. Se aparelhou a estrutura de inteligência do Estado brasileiro não para ser uma estrutura de Estado, mas para ser uma estrutura em favor de um grupo político particular, aí, que são os bolsonaristas. Isso é muito grave, né? E se, por um lado, eu sempre defendi que o governo é uma frente democrática, o Lula não está fazendo um governo de esquerda, nem é para fazer. Nós todos concordamos em ter uma frente democrática para nos defender do fascismo, etc. Se, por um lado, é isso, ele é necessário que ele negocie tudo por conta disso, etc. e tal. Mas o governo não perde governabilidade apenas quando não negocia. Ele perde governabilidade quando ele deixa de ser governo em situações críticas como essa. Se o governo não fizer nada, ele vai estar deixando de ser governo, vai ser uma marca no governo Lula. Não vai haver governo Lula mais de fato, doravante. Isso. O primeiro ato que o presidente já deveria ter feito, está atrasado, é demitir toda a diretoria da BIM. Gente, não existe, eu estudo Estado há 40 anos, mais. Estudo Estado, Direito Constitucional, Estado brasileiro. Não existe um ano de governo ocorrendo uma Gestapo desse tamanho dentro da estrutura governamental sem que os novos dirigentes da BIM soubessem. Ou pelo menos não tenham feito vista grossa. Perderam a confiança, são cargos de confiança. Só devem ser mantidos enquanto tiverem confiança. Perderam a confiança do governo. Publicamente, perderam a confiança. Cada dia que o Lula mantém essa gente nos cargos, ele está definhando o seu próprio governo. O maior erro do governo Lula até agora. Cada dia que ele deixa essa gente nos cargos. Nós precisamos ser claros nisso. Precisa rapar essa diretoria da BIM. Eu acho que politicamente temos que discutir outras coisas, refundar o sistema de inteligência brasileiro, precisamos, né, desmilitarizar esse sistema. Mas hoje, imediatamente, precisa retirar essas pessoas de lá. É simbólico isso. É o governo sendo governo. É o governo sendo governo, senão ele abre mão da sua função de governo. O Lula vai virar uma rainha da Inglaterra, vão meter uma canga nele e não vão sair mais.